Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Então, pessoal, como é que estão sendo as aulas desse início aí? O que estão achando das gravações? Se alguém tem algum comentário, por favor, podem comentar para mim aqui, porque o que tiver que melhorar e tiver ao meu alcance, eu posso tentar melhorar. Então, eu preciso que vocês comentem comigo aqui, por favor. Estou achando tranquilo, professor. Tem os materiais lá no Moodle organizado certinho, no material de apoio. Para mim tá tranquilo. Está conseguindo se organizar, então. Tá? Uhum. Eu penso assim, né, pessoal? Eu já fui, né, professor de cálculo 1, professor de cálculo 2, vários semestres, né? Então, esse é mais um semestre que eu tenho uma turma de cálculo 2, né? E tá, em função dessas circunstâncias, né, a gente está tendo essas aulas através do Zoom, né? Mas eu notei ali naquela semana passada em que a gente teve as aulas presenciais, né, que vocês estavam lá com caderno, caneta, lápis, né? Então, a minha sugestão para vocês, né, é que vocês utilizem, mesmo durante as aulas remotas, se tiverem condições, né, um caderno, um lápis, né, para irem escrevendo, né, algumas fórmulas, né, algumas expressões para que vocês se familiarizem, né, com a questão da anotação, com o desenvolvimento, né, as etapas dos cálculos que são efetuadas em alguns exercícios, né? A gente, por exemplo, na semana passada, eu fiz alguns exercícios lá nas aulas presenciais sobre o uso da diferencial, né? Cálculo do erro relativo, o uso da aproximação linear local, né? Então, eu procurei mostrar ali naqueles exemplos, né, uma sugestão de roteiro de quais são as etapas que vocês devem realizar, que vocês têm que ter essa preocupação, digamos assim, né, de que vocês daqui a uns dias vão ter que responder a algumas atividades de avaliação, então vocês vão ter que registrar por escrito, né, a resposta de alguns exercícios, que eu vou, evidentemente, dar alguns dias para vocês responderem, mas é importante que vocês já tenham, né, esta ideia de qual é, né, o que eu devo escrever, né, o que o professor solicita, né? Então, eu comentei com vocês lá nas aulas presenciais, né, aquelas informações que eu considero que são essenciais, né, no desenvolvimento. Tá? Então, é importante por isso que eu acho, né, que vocês, tendo um caderno, né, vocês vão exercitando isso, é que se torna uma coisa natural, digamos assim, né? Fazer a determinadas etapas, né, e não esquecer sempre disso, né, destacar a conclusão, a resposta que eu cheguei a tanto, né. É importante deixar bem claro, tá, a resposta, e não escrever assim, né, para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, para o lado, né. Escreve um monte de cálculo, que algumas pessoas são mais dispersivas, né, e isso se reflete na escrita, tá? Bom, mas tem que escrever uma conclusão, tá, pessoal? É importante, estou destacando aqui, né? E isso se aprende exercitando, né? Olhando os exemplos no livro, né? Vendo os exemplos que eu resolvi aqui, que vocês vão ter uma referência, né, de início, né, desenvolvimento e parte final, né, conclusão ali dos cálculos. Tá? Isso é importante, né? Essa é uma das coisas que a gente aprende ao longo aí das diversas disciplinas, né, que vão sendo feitas, quando vai avançando no curso. E
Bem, então eu fiquei pensando, né, sobre alguns exemplos que nós trabalhamos nas aulas da semana passada. Então, para dar um fechamento ali, eu vou apresentar para vocês mais um exemplo de aproximação linear local, agora usando uma função trigonométrica inversa, né, que eu ainda não havia realizado um exemplo com uma função arco cuja tangente é x, que é uma das funções trigonométricas inversas que a gente encontra, né? Então, é importante mostrar pelo menos um exemplo com uma função desse tipo, já que nesses casos em que aparecem funções trigonométricas inversas, tem um conceito, né, envolvido ali que remete a pessoa a saber a pensar um pouquinho mais, né, sobre o significado, né, daquele cálculo. Tá? Eu vou, então, já são 11h36, tem bastante gente presente aqui, pessoal. Eu vou iniciar, então, a apresentação. Tá? Vou fazer esta apresentação com a função A, cuja tangente é x, e depois que eu concluir este exemplo, eu vou passar para a discussão, né, a apresentação do conceito da integral indefinida. Né? A gente vai ver, então, que é como se fosse o contrário da derivada, né? Falando assim, bem informalmente. Né? Ó, vamos pensar assim na matemática básica, lá, né? A subtração e a adição, né, operações inversas uma da outra. Tá? Multiplicação e divisão, uma operação é inversa da outra. Então, você pode pensar que a integração indefinida ou a integral indefinida é a operação inversa da derivada ou da diferenciação. Né? É claro que, né, cada uma no seu contexto. Né? Lá na matemática básica, da matemática do ensino fundamental, né, a ideia é muito mais simples de entender, né, quando se fala em multiplicação, divisão e adição e subtração, do que a integral. A integral é um conceito mais complexo, né, porque a derivada é um conceito mais complexo do que as operações básicas da matemática. Mas como vocês já trabalharam, né, no cálculo 1, o conceito da derivada e as diversas aplicações da derivada, né, que são vistas lá no cálculo 1, por exemplo, determinação de máximos e mínimos, taxas de variações, né? A gente viu agora aqui a aproximação linear local e a diferencial como aplicações da derivada, e existem até outras. Né? Aqui no cálculo 2, a gente começa vendo o conceito da operação de cálculo da integral indefinida, a gente vai ver a definição, e depois algumas aplicações, com cálculo de áreas e volumes. Tá? Então, vou iniciar aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma observação antes de eu iniciar. Não, professor. Tá, então, beleza. Então, vou começar aqui. Então, aqui, pessoal, a gente está vendo um exemplo que tem é um exercício no livro, na verdade. Né? Então, o autor pede para calcular a aproximação linear local da função arco cuja tangente é x, né? No ponto de referência, que é o x0 igual a 1. Aqui eu só coloquei os dados. Né? Certo? Então, aqui eu já estou colocando o desenvolvimento da solução da questão. Né? Então, vocês observem, eu escrevi aqui, né, a função f de x, tá? Que é o arco cuja tangente é x. Tá? Então, essa função aqui é a função inversa da função tangente. A tangente de x é definida como sendo o quociente entre o seno de x e o cosseno de x. Tá? Para a gente lembrar lá no caso do gráfico, né? Só para a gente
reportar aqui a questão do gráfico. Quando a gente trabalha com as funções trigonométricas, especialmente a tangente, o arco tangente, a gente deve lembrar que essas funções, muitas delas são funções periódicas, né? E aí os seus gráficos são curvas que se repetem, né? Por exemplo, se eu botar aqui, ó, plot a tangente de x, tá? Vamos botar aqui o x de menos 2π até 2π. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, eu peço que vocês reproduzam esses gráficos aí. Vocês acessem direto ali o Wolfram Alpha no navegador, né? Então, vocês vão se familiarizando aqui, tá? Com a anotação. Às vezes a gente erra alguma coisinha, né? Vai lá e corrige, esquece um sinalzinho, né? Lembra que os comandos são escritos em inglês, é um inglês bem básico, mas, né, é preciso fazer essa conversão aí, né, no raciocínio, quando a gente faz essa parte escrita. Então, você observem, né, que a tangente, ó, ela tem esses ramos, né, repetitivos aqui, tá? E se vocês olharem esse ramo aqui, ó, que é o chamado ramo principal da tangente, é o gráfico da tangente quando o x varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Quando o x está aqui próximo do π sobre 2, do menos π sobre 2, aqui, do lado esquerdo, ó, a tangente está lá no menos infinito. Ela vem aqui, a tangente de 0 é 0, e à medida que o x se aproxima do ponto π sobre 2 pelo lado esquerdo, a tangente vai aumentando, aumentando e vai para mais infinito, né? É o que está querendo dizer esse gráfico. Aí depois vem de menos infinito de novo e assim vai. Então, ela varia de menos infinito a mais infinito, quando o x varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Quer ver? Ó? Vou botar aqui, ó. Menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, este ramo aí é o chamado ramo principal da tangente, né? E é nesse ramo aqui que está definida a função inversa da tangente, que é o arco cuja tangente é x, né? Então, quando a gente olha aqui o gráfico da tangente neste pequeno intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, né, a gente vê, né, que o x varia aqui no eixo horizontal, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2, né, o π sobre 2 é em torno de 1,57, e, em contrapartida, né, o y varia de menos infinito a mais infinito, é o que quer dizer esse gráfico. Tá? Então, quando a gente olha o gráfico da função inversa desta função, né, a função o arco cuja tangente é x, né, se eu colocar aqui o x de menos infinito até infinito, né, agora nós teremos o gráfico, né, ó, o x varia de menos infinito até infinito, né, ele faz de menos 2 até 2, porque ele faz uma aproximação, e a imagem agora vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Vamos botar aqui de menos 10 até 10. É uma aproximação do menos infinito até o mais infinito, né? Vocês vejam que ele vai ajustar a curva, ó. Aqui, ó, né, está quase no menos π sobre 2, né? E à medida que o x vai aumentando, ó, o y vai se aproximando do π sobre 2 lá no eixo vertical, né? Porque é o arco, a resposta é o arco, tá? Então, é muito importante observar que, nesses casos em que a gente trabalha com as funções trigonométricas, né, os cálculos devem ser feitos em radianos, né? Então, voltando lá para o nosso exemplo. Ó. A função arco, cuja tangente é x, né, tem como derivada primeira a função que é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Né? Então, eu tenho de calcular tanto a função quanto a derivada primeira no ponto de referência, que é o ponto x0 igual a 1. Né? Calculando, ó, f de 1 é o arco cuja tangente é 1, que é π sobre 4. Tá? Então, vocês cuidem que, se vocês fizerem esse cálculo na calculadora, ela deverá dar uma resposta no formato decimal. Né? Aqui eu estou apresentando a resposta no formato que é usual. Quer ver? Como é que a gente faz esse cálculo na calculadora? Quem tem calculadora pode me acompanhar aqui. Ó.
Ó, bota aqui o x igual a 1, tá? Bota a máquina em radianos, ó, seleciona a bolinha ali no radiano, né? Vai lá na função inversa e pressiona a tecla do tangente na menos 1. Ó, vai dar 0,7853. Isso aqui é a forma decimal. Se vocês calcularem aqui, ó, vai ficar o arco cuja tangente é 1. Ó, vamos dar Enter aqui, que vocês vão ver que ele vai apresentar em dois formatos diferentes. Ó, π sobre 4, que é o resultado que a gente chama de exato, né? E 0,7853, que é o resultado da divisão do π pelo 4. Só que no texto aqui, ó, eu coloquei como π sobre 4, certo? Π sobre 4 é mais confortável, digamos assim, é mais elegante do que escrever 0,7853. Mas se vocês quiserem usar o 0,7853, usem 4 casos decimais é suficiente, tá? Bom, aí calculou aqui, função no ponto 1, que é o arco cuja tangente é 1, é o π sobre 4. A derivada calculada no ponto 1 é 1 dividido por 1 mais 1 ao quadrado, calculo aqui, né, vai dar 1 meio, o resultado da derivada calculado no ponto 1, e aí lembrando, né, sempre a gente tem que escrever a aproximação linear local, eu comentei com vocês, né, que f de x, então, é aproximadamente igual à função no ponto de referência, mais a derivada neste ponto, vezes x menos o ponto de referência. Então, o arco cuja tangente é x, que é a f de x, é aproximadamente igual a f de 1, mais a derivada calculada no ponto 1, vezes x menos 1. Né? Então, vejam, o arco cuja tangente é x é aproximadamente π sobre 4, mais 1 meio vezes x menos 1, se o x pertence à vizinhança do ponto 1. Né? Então, se eu substituir, né, o x por 1 mais ΔX, tá? Vejam que o ΔX é igual a x menos 1, então o x é ΔX mais 1. Então, eu posso substituir aqui, ó, o x por ΔX mais 1 e o x menos 1 por ΔX. Né? Por exemplo, vamos supor que eu queira calcular uma aproximação do arco cuja tangente é 1,1. Tá? Então, tem duas formas de fazer isso. Ó. Eu posso substituir diretamente o 1,1 aqui, ó, nesta aproximação. Vejam que foi o que eu fiz aqui. Ó. O arco cuja tangente é 1 é igual, aproximadamente, a π sobre 4 mais 1 meio vezes 1,1 menos 1. Né? Bom, faz essa conta aqui, ó, vai dar 0,1 vezes 1 meio, né? Ou seja, é π sobre 4, que é 0,785398, mais 0,05. Tá? 0,1 dividido por 2, né, dá 0,05. Tá? Mais o π dividido por 4. Tá? Então, dá 0,835398. Né? Esta é uma aproximação, então, resultante do cálculo usando a aproximação linear local. Tá? Se vocês fizerem na calculadora, né, vocês vão ver que vai dar uma pequena diferença. Quer ver? Ó? Vocês vão escrever aqui, ó, a máquina está em radianos, está vendo? 1,1. Né? Aí tu vai lá na função inversa, ó, tangente na menos 1 é uma notação que as máquinas de calcular pelo espaço reduzido, né, em vez de escrever o arco cuja tangente é 1,1, eles escrevem tangente na menos 1. Tá? É uma notação simplificada da função inversa. Ó. Vejam lá, ó, dá 0,832981. Né? Vocês vejam que esse resultado aqui, ó, né, é uma aproximação que resulta num erro comparado com este valor aqui, menor do que 1/100. Né? Veja, se eu subtrair aqui, ó, menos 0,835398, né? Ó,
Vejam lá que dá da ordem de um erro absoluto da ordem de 2 milésimos, né? Que é um erro bastante bom, né? Um erro pequeno para a maior parte dos problemas que a gente resolve no dia a dia, né? O importante é a gente enxergar, né, que este processo aqui, ó, né, é um processo de aproximação exatamente, né, da mesma maneira que nós fizemos nos cálculos anteriores, certo? Exatamente a mesma coisa, né? Nós estamos aproximando a função arco tangente por essa reta aqui, ó. Quer ver, ó? Lembra lá aquele gráfico, né? Ó, o plot, o arco cuja tangente é x, né? E π sobre 4 mais meio vezes x menos 1. Vamos botar aqui de menos 1 até 1. Vou botar 1,2 aqui. Ó, tá vendo? O arco cuja tangente é x e a reta, né? Vocês vejam que a reta tangente aparece aqui, ó, praticamente, né, uma identidade ali em relação à curva, né? Então, se eu quiser melhorar um pouquinho, eu posso botar aqui, ó, vou ajustando aqui o gráfico, botar até 1,3 aqui. Tá? Ó, botar até 1,4. Então, dá para ver que, realmente, né, a reta tangente, que é π sobre 4 mais 1 meio vezes x menos 1, né, me dá, ó, aqui no ponto x igual a 1, né, a curva e a reta tangente são coincidentes, são iguais. No ponto 1,1, que foi o ponto que eu calculei ali, ó, que é mais ou menos aqui nesse pontinho, ó, dá para ver que a curva e a reta, né, estão bem próximas. É por isso que o erro ali que eu calculei, né, naquela aproximação é 0,02 em valores absolutos, né, tomando o módulo do erro, dá 0,02, que é um erro considerável, né? E conforme a gente comentou também na semana passada, né? Se a gente se afasta, pega um ponto X aqui, ó, mais afastado, vamos imaginar aqui, ó, menos 0,5, dá para ver que agora aqui a aproximação já não será nada boa, né? A reta tangente ali já está distante da curva, porque o ponto menos 0,5, digamos assim, está distante, né, do ponto de referência, que é o ponto 1. Tá? Então, né, o conceito não muda, tá? Independentemente da função, né? Seja qual for a função, se é uma função trigonométrica inversa, se não é uma função trigonométrica inversa, isso não vai fazer diferença na questão da interpretação. Tá? Então, beleza. Então, com isso, né, eu concluo estes exemplos, tá, de análise aí das aproximações lineares, né, e uso da diferencial em cálculos aproximados, né? Então, eu só quero chamar a atenção que neste exemplo em particular, né, se forem fazer na calculadora, tem que deixar a calculadora configurada para fazer cálculos no modo radiano. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Bom, então tá. Então agora eu vou, né, eu considero assim que, né, nessas primeiras aulas a gente conseguiu aí apresentar uma boa variedade, né, de exemplos de aproximações lineares locais, de uso da diferencial, né, em problemas geométricos com o quadrado, o cubo, a esfera, né? Então, eu já apresentei para vocês exemplos resolvidos e fiz a sugestão, né, de exercícios que vocês podem fazer do livro-texto. Né? Eu vou iniciar agora o capítulo sobre a integral indefinida. Eu vou primeiro utilizar a apresentação do livro, ali como discussão, né, inicial, apresentação da notação, do conceito da integral indefinida, e depois eu vou passar a mostrar alguns exemplos, né, com o uso daqueles arquivos de apoio que eu tenho usado aqui durante as aulas. Então, como eu disse para vocês, né,
para quem está com o livro aberto ali, ó, na página 342 aqui desse indicador, né? Tá? Quem está com o livro físico aí deve ter uma diferença de numeração ali, ó. Vocês vejam que tem uma diferença de 20 aqui, né? No livro físico lá deve ser a página 322, ou aproximadamente igual, tá? Não existe uma coincidência entre essas duas coisas, não me perguntem por quê. Bom, então, as antiderivadas, né? Ó, a gente vai apresentar aqui, ó, a nomenclatura, tá? E a notação. Então, a gente vai dizer que uma função f maiúsculo é uma antiderivada de uma função f minúsculo em um determinado intervalo, né? Se a derivada desta função f maiúsculo, né, for igual a f minúsculo, né? Então, é como eu disse para vocês, né? É a operação inversa da derivada. Só que no contexto aqui das funções, tá? Por exemplo, a função 1/3 de x ao cubo, né? É uma antiderivada da função x ao quadrado, para todos os valores de x pertencente ao conjunto dos números reais, né? Porque o domínio natural desta função é o conjunto dos números reais, porque então, é uma função polinomial, né? Ó, em cada x pertencente àquele intervalo ali, né, a derivada de 1/3 de x ao cubo, né, pela regra da potência, né, pessoal, esse 3 vai passar aqui a ser um coeficiente multiplicativo, vai ficar 3 dividido por 3, que dá 1, e o expoente, que é 3, passa a ser igual a 2, né, porque é a regra da derivada do x na n, que é nx na n menos 1. Então, subtrai aqui, fica x ao quadrado. Portanto, a derivada dessa função é x ao quadrado, e a gente diz que 1/3 de x ao cubo é uma antiderivada da função x ao quadrado, né? Só que, né, a antiderivada da função x ao quadrado nesse intervalo não vai ser única, tá? Por quê? Qualquer constante que eu some aqui, ó, a função 1/3 de x ao cubo, também vai ser uma derivada da função x ao quadrado, porque a derivada de 1/3 de x ao cubo mais uma constante qualquer vai ser a derivada de 1/3 de x ao cubo, que é x ao quadrado, e a derivada da constante é zero. Então, a derivada dessas duas parcelas aqui, a gente vai somar x ao quadrado mais zero, que vai dar x ao quadrado, que é a própria f de x. Então, por exemplo, 1/3 de x ao cubo mais 1, 1/3 de x ao cubo mais 2, 1/3 de x ao cubo menos 20, qualquer que seja o valor da constante, né, as derivadas dessas funções todas que eu listei aqui, todas elas terão a derivada igual a x ao quadrado. Então, qualquer que seja uma antiderivada conhecida, se eu adiciono uma constante, né, e quando eu falo em adicionar uma constante, essa constante pode ser positiva ou negativa, resultará numa outra antiderivada, né? Ou seja, o conjunto das antiderivadas tem infinitos exemplos, né? Então, todas essas funções apresentadas aqui pelo autor, ó, 1/3 de x ao cubo, 1/3 de x ao cubo mais 2, 1/3 de x ao cubo menos 5, 1/3 de x ao cubo mais raiz de 2, todas são antiderivadas da mesma função, né? Isso quer dizer que, diferentemente daquelas operações que eu citei como comparação, né, da multiplicação e da divisão, e da adição e subtração como operações inversas uma da outra, né, a diferença é que, por exemplo, no caso da divisão, o resultado é único, né? 8 dividido por 4 é 2, por quê? Porque 4 vezes 2 é 2, é o único número que satisfaz, né, a divisão de 8 por 4, que é 2. E a gente pode fazer por verificação. Aqui também a gente faz por verificação, né? Para eu verificar que uma função é a antiderivada de outra, eu faço o cálculo da derivada. Mas como a derivada de uma constante é zero, né, a diferença é que existem inúmeras respostas para esta operação. Então, vamos passar aqui para a página seguinte. Vou aguardar uns segundinhos. Bom, então, daí vem a definição, né, da chamada integral indefinida, né? Então, o processo de encontrar antiderivadas é denominado antiderivação, antidiferenciação ou ainda integração. Este nome aqui, ó, né, é o nome mais usual, né, é o nome que se costuma usar depois que a gente entende, né, o conceito
e utiliza esta anotação aqui, ó, a anotação da integral indefinida da f de x dx. Né? Então, toda vez que a derivada em relação a x da função f maiúsculo for igual a f minúsculo, esta equação, que é chamada de equação 1 aqui, ó, tá? Ela vai corresponder, ela vai ser equivalente a dizer que a integral indefinida, isso aqui que é um símbolo, se vocês estão com a caneta e o lápis e o papel aí, vocês podem fazer como se fosse um S alongado. Né? Vocês vejam que ele tem uma voltinha aqui, ó, na parte superior, tá? Ele vem aqui, ó, né? Não é exatamente na vertical, ele tem uma leve inclinação aqui, ó, de cima para baixo é uma inclinação leve para a esquerda, e no final tem uma voltinha. Tá? Então, como se fosse um S alongado. Né? A integral indefinida, esse é o símbolo, né? A integral indefinida da f de x dx é igual ao f maiúsculo de x mais uma constante que é chamada de constante de integração, tá? E que nas tabelas, e toda vez que a gente for calcular uma integral indefinida, a gente vai escrever esta constante. Pode ser uma letra maiúscula ou minúscula, não faz diferença. Tá? Bom, então estas equações, a equação 1 e a equação 2, são equações equivalentes, representam exatamente a mesma coisa. Tá? É isso que está chamando a atenção. Ó. A gente vai escrever agora a integral indefinida de x ao quadrado dx é 1/3 de x ao cubo mais c. Tá? Por quê? Como é que eu comprovo, né, que esta igualdade, essa notação aqui é verdadeira? Por quê? Porque a derivada em relação a x de 1/3 de x ao cubo é x ao quadrado. Nem aparece a constante aqui, porque a gente sabe que a derivada da constante é zero. Tá? Então, é por isso que esta notação aqui é a notação oficial, né, a notação formal para representar a integral indefinida de uma função, né, chamada de uma operação genérica. Né? Então, está escrito ali, ó, a expressão, né, o símbolo aqui, ó, integral indefinida de f de x dx é denominada integral indefinida. O adjetivo indefinida enfatiza que o resultado da antiderivação é uma função genérica descrita só a menos de um termo constante, que é o valor do c ali que aparece. Né? Ó, sempre aparece esse c aqui. O sinal de S espichado, que aparece do lado esquerdo da equação 2, é denominado sinal de integral. Tá? A função f de x é denominada integrando e a constante c é denominada constante de integração. Tá? A integral de f de x em relação a x é igual a f de x minúsculo, né, em relação a x é igual a f de x maiúsculo mais uma constante. Tá? Então, como está escrito aqui, né, ó, essa notação foi inventada pelo Leibniz. Nos artigos iniciais, Leibniz usou a notação ohm, né, uma abreviatura da palavra latina ohms, né, para denotar a integração. Em 29 de outubro de 1675, ele escreveu: será útil escrever o símbolo para significar ohm. Assim, 2 ou 3 semanas depois, ele aperfeiçoou ainda mais a notação e escreveu a integral com o colchete, né, com o dx. Tá? Essa notação é tão útil e poderosa que seu desenvolvimento por Leibniz deve ter sido como um grande marco, deve ser visto, né, como um grande marco na história da matemática e da ciência. Tá? Então, é importante, ó, destacar aqui a questão da notação. Né? Eu sempre digo para vocês que as pessoas acham que é só escrever. Não, esse só não... A notação é algo muito importante na matemática. Né? Vocês viram ali que o autor destaca, né, que o Leibniz ele teve que pensar, teve que matutar ali para descobrir um símbolo, né, porque ele escrevia a palavra ohm, né, antes de usar o símbolo da integral. Antes de usar o símbolo, né, diversas operações eram muito mais difíceis. Né? A própria comunicação com outros cientistas, outros matemáticos, outros físicos da época, ali, vocês vejam que é século XVII, né? 1675. Então, com a introdução da notação, ele proporcionou, né, a velocidade, né? Ele proporcionou maior praticidade no uso da operação de integral, e isso ajudou bastante no desenvolvimento, né, do cálculo diferencial integral e das suas aplicações. Tá? Então, é só vocês fazerem, para quem conhece, né,
os algarismos romanos, né, é só fazer a comparação. Tentem fazer as operações de multiplicação de 23 por 17, representando os algarismos na forma decimal, como a gente conhece, né, na base 10, melhor dizendo, né, e os números 23 e 17 no sistema de numeração romano. Vocês vão ver que fazer a multiplicação no sistema de numeração romano é uma coisa impraticável, né? Então, a anotação realmente é muito importante, porque ela pode prejudicar o desenvolvimento e a compreensão das coisas, ou pode ajudar, auxiliar, né, no desenvolvimento. Tá? Muito bem. Então, aí vem, né, pessoal, a questão, né, das fórmulas, que são as mais utilizadas para a representação. Tá? Então, por exemplo, aqui primeiros exemplos, né, ele escreve, ó, a fórmula da derivada correspondente, né, e a fórmula da integração equivalente. Ó. A fórmula de derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Né? Então, significa que a integral de 3x ao quadrado dx, vejam que está a diferencial de x presente aqui, ó, a diferencial de x ela tem muita importância, porque ela significa que a gente está calculando essa integral em relação à variável x. Então, tem que aparecer a diferencial de x aqui. Ó, como a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, a fórmula de integração equivalente é integral de 3x ao quadrado dx igual a x ao cubo mais uma constante. Né? Ó, derivada. A gente viu isso nas aulas, né, da semana passada ali. A derivada da raiz quadrada de x, nós vimos que é 1 dividido por 2 vezes a raiz de x. Significa que a integral de 1 sobre 2 raiz de x dx é igual a raiz de x mais uma constante. A derivada em relação a t da tangente de t é secante ao quadrado de t. Significa que a integral de secante ao quadrado de t dt, porque agora a variável independente é t, é igual a tangente de t mais uma constante. Né? Outro exemplo de forma de derivada. Derivada de 1 a 3 meios. Né? Pela regra da potência, a derivada de 1 a 3 meios é 3 meios de 1 a 3 meios menos 1 ali no expoente, né? Que é, ou seja, 3 meios vezes 1 a 1 meio. Portanto, a integral deste termo aqui, que é 3 meios de 1 a 1 meio, em relação à variável u, é igual a 1 a 3 meios mais uma constante. Tá? Então, muitas vezes, pessoal, também ele está chamando a atenção aqui, né, que a escrita ela pode ser mais simples em certos casos, né, em casos particulares. Por exemplo, a integral de 1 vezes dx, tá? Não é usual a gente escrever o número 1, porque aqui subentende-se que tem uma multiplicação, né? 1 vezes dx, então esse 1, que é o elemento neutro, ele não vai aparecer e se escreve simplesmente a integral de dx. Tá? A integral de uma divisão, 1 sobre x ao quadrado vezes dx, é a mesma coisa. Né? Eu posso multiplicar aqui o 1 pelo dx, interpretar que isso aqui é uma multiplicação de números, né? E escrever como dx sobre x ao quadrado. Tá? Então, é uma questão de representação que, às vezes, a simplificação, né, ela pode gerar confusão no primeiro momento, para quem não está familiarizado, mas depois a gente tem que se acostumar com estas pequenas modificações que tem nesses casos particulares. Tá? Bom, então eu vou interromper aqui e fazer um pequeno comentário. Tá? Então, como eu disse para vocês, né, a gente tem que enxergar a integração indefinida, ou o cálculo da integral indefinida, como sendo a operação inversa da derivada ou da diferenciação. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer algo parecido com o que o pessoal faz lá no cálculo 1. Eu vou apresentar uma lista de fórmulas das chamadas integrais imediatas. Né? O que são as integrais imediatas? Aquelas que vocês têm que saber na ponta da língua, né? E dentro de algumas aulas é o que eu espero que vai acontecer, e isso é uma consequência, né, de vocês usarem esse formulário com uma certa frequência, vocês vão acabar memorizando aí algumas das fórmulas. Tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês este formulário e nós vamos ver, então, depois alguns exemplos de utilização destas fórmulas, né, como casos particulares da integral indefinida.
Então, a integral indefinida, né, estão aqui listadas, né, algumas fórmulas básicas, né, e propriedades da integral indefinida. Tá? Então, estas fórmulas, né, elas vão valer para as funções chamadas de funções elementares do cálculo. Ó. Integral de x na n dx é x na n mais 1 dividido por n mais 1, mais uma constante c, desde que o n seja diferente de menos 1. Então, esta fórmula, número 3, que vocês estão vendo aqui, tá, ela vai ser responsável por resolver aí uma grande quantidade de exemplos, porque ela vale se o expoente for um número inteiro, positivo ou negativo, e mesmo se for um número não inteiro. Tá? Pode ser uma fração qualquer ali, x no meio, x na 3/5, x na menos 20, x na menos 30, só não pode ser o x na menos 1. Quando for o x elevado na menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x, né? Ó, aí vocês vão usar essa fórmula, que é a fórmula número 4. Tá? A integral de 1 sobre x dx é igual à integral do logaritmo do módulo de x mais c. Essa fórmula, né, usando ali o comentário do livro, né, ela pode ser escrita assim, ó, em vez de ser esse dx vezes o 1 sobre x, ele pode ser escrito assim, ó, o dx vai aparecer aqui, né? Então vai ser escrito neste formato ou neste aqui, tá? Qualquer um dos dois. Né? Qual é que é o mais frequente? Qual deles vocês vão encontrar na maior parte dos livros? Esse que está destacado aí na tela. Integral de dx sobre x é o logaritmo do módulo de x mais c, tá? Por quê, pessoal? Essa é uma tendência, tá, que a gente encontra em toda a ciência. Né? Quanto mais simplificada for a notação, melhor. Né? Isso economiza energia, economiza recursos materiais, recursos humanos. Vejam que eu não preciso escrever o 1 que está ali, né? Então, isso acaba caindo, né, no gosto das pessoas e a gente tem que entrar nesse contexto. Tem que entender, né, que esta é uma tendência irreversível. Tá? Se for a função exponencial, né, a integral de e na x é e na x mais uma constante. Então, eu vou destacar aqui, ó, antes de eu passar para as outras expressões, eu vou destacar essas três primeiras, né, essas três primeiras fórmulas. Então, nós vamos ver alguns exemplos de utilização destas três primeiras fórmulas aqui, né? Então, como eu estou dizendo aqui, ó, essas são as chamadas fórmulas das integrais imediatas, tá? Resultam daí interpretarmos o resultado da integral indefinida como sendo a operação inversa da derivada ou da diferenciação. Né? Então, vou escrever aqui, ó, essas fórmulas imediatas. Vamos ver alguns exemplos, então. Ó. Então, nesses primeiros exemplos, vamos escrever assim, primeiros exemplos. Né? Então, nos primeiros exemplos, a gente vai aplicar diretamente a fórmula, né? E depois vamos fazer a verificação. Tá? Bom, então olha aqui, observa. Essa primeira fórmula, né? Integral de x na n dx, é x na n mais 1 sobre n mais 1, aqui eu digitei ali o R, vamos corrigir, mais c, vamos ver se está lá em cima, está n mesmo. Tá, aqui está n. Se o n for diferente de menos 1, né? E se for 1 sobre x dx logaritmo. Então, por exemplo, vou calcular a integral, né, de x ao cubo dx. Então, vocês vejam que esse caso aqui é um caso particular, né, dessa fórmula em que o n vale 3. Tá? Então, evidentemente, que como estou exemplificando aqui pela primeira vez, eu faço o desenvolvimento. Ó. Eu substituo aqui x na 3 mais 1, dividido por 3 mais 1, mais uma constante, igual a x elevado na 4, dividido por 4, mais essa constante de integração. Né? Então, eu posso dizer assim, diretamente, vamos supor que eu fosse só escrever o resultado final. Né? Eu posso omitir esse cálculo intermediário aqui, certo? Eu posso dizer assim, a conclusão, né?
ó, que a integral de x ao cubo dx é a integral indefinida de x ao cubo em relação a x, é x elevado a 4 sobre 4, mais a constante de integração. Então, eu estou escrevendo C maiúsculo, mas às vezes vou escrever o C minúsculo, às vezes eu vou escrever a letra K, isso aí não faz diferença. Tá? Bom, como é que eu faço a verificação, então, como eu disse para vocês, ó, como é que a gente verifica, né, que esta identidade, que esta igualdade está correta, né, a gente pega e calcula a derivada do resultado da integral indefinida. A derivada de x elevado a 4 sobre 4 mais a constante, né, evidentemente a constante até nem precisaria colocar, mas eu coloquei aqui. É a derivada de x elevado a 4 sobre 4 em relação a x mais a derivada da constante. Ó, derivada de x elevado a 4 é 4x ao cubo pela regra da potência de derivação. Dividido por 4, esse 4 simplifica com esse, sobra x ao cubo. A derivada da constante é zero, somando isso aqui vai dar x ao cubo. Então, você veja que, né, é nesse sentido que a gente está destacando aqui que a integral indefinida representa a operação inversa da derivação. Tá? Mas é importante a gente fazer a verificação para não confundir, né? Então, você veja que lá na derivada, né, a gente subtrai uma unidade e multiplica, aqui na integral a gente aumenta uma unidade e divide. Por isso, né, a relação de operação inversa. Bom, então, outros exemplos. Né? Isso aqui eu já escrevi lá. Ó, agora eu vou falar de uma outra situação quando eu tiver várias parcelas, né, dentro da integral. Né? A integral indefinida de x ao cubo mais 4 vezes x ao meio menos 1 sobre x dx. Né? Como é que eu vou resolver uma integral que tem 3 parcelas? Aí eu vou lá, né, ó, e vou lembrar das propriedades que aparecem aqui, né, nas duas primeiras linhas. Ó. Se eu tiver constantes multiplicando funções, né, essa constante vai ficar aqui em evidência, tá? Multiplicando a integral da função. E se eu tiver soma, né, de duas funções, e aqui eu vou botar até o sinal de mais ou menos, ó, aqui vira também mais ou menos. Tá? Se tiver soma, aqui é soma. Se tiver subtração, aqui é subtração. Né? Então, são consequências das regras de derivação. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver uma situação como essa aqui, do exemplo, quando eu tiver calcular a integral indefinida, né, de x ao cubo mais 4x ao meio menos 1 sobre x dx, eu vou separar, né, esta integral em várias parcelas. Ó. Essa aqui nem precisava escrever de novo, né? Já escrevi. Ó. Separo aqui, ó, integral de x ao cubo de x mais esse 4 que aparece aqui é uma constante, então ele aparece aqui multiplicando a segunda integral indefinida, integral de x ao meio dx, menos a integral de 1 sobre x dx, né? Que vocês lembrem que eu posso escrever aqui, ó, já vou fazer a adaptação, então, né? De dx sobre x, tá? E aí eu vou desenvolver, tá? Mas o que eu chamo a atenção aqui? A gente está fazendo exemplos iniciais, então a gente vai fazer passo a passo. Ó. Integral de x ao cubo dx é a regra da potência da integral indefinida. X não 3 mais 1 sobre 3 mais 1, mais 4 vezes. Essa integral aqui também usa a regra da potência. Fica x na 1 meio, para integrais indefinidas. X na 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1, menos a integral de dx sobre x, que é o logaritmo do módulo de x, mais a constante de integração. Tá? Veja que cada uma dessas integrais, né, resulta uma constante de integração, mas a soma de 3 constantes é uma constante, então eu boto uma constante só, não tem por que botar C1, C2, C3. Tá? Bom, o que a gente enxerga aqui? Aqui eu tenho uma soma de números inteiros, tanto no expoente quanto no denominador aqui dessa fração, e aqui soma de números racionais. Então eu vou desenvolver essas somas para, né, tornar a apresentação um pouco mais elegante. Então, né, vai ficar esta representação aqui. Deixa eu diminuir essa fonte aqui para ficar melhor. Ó.
Integral. Ó, vamos aproximar aqui para a gente enxergar, né? Ó, ficou x na 4 sobre 4, aqui é a primeira parcela, tá? Mais 4 vezes x na 3 meios sobre 3 meios, menos o logaritmo de x mais c. Esta divisão aqui, ó, que ocorre na segunda parcela, não é a forma usual, né, pessoal? A forma usual é efetuar a divisão desses coeficientes. Como é que a gente divide, né? Ó, vou fazer aqui, depois a gente reescreve. É a mesma coisa que 4 multiplicado pela fração inversa do denominador, 2 sobre 3, né? Vezes o x na 3 meios, né? Menos o logaritmo de x, mais a constante. Ó, né? Então, né, a resposta final, eu vou escrever aqui na linha de baixo, né? Está aqui ó, o desenvolvimento, né? É escrever esse 8/3 aqui. Né? Aí não precisa o sinal de multiplicação, porque fica subentendido, né, que é uma multiplicação ali. Então, essa é a resposta final, né? O resultado, né? Certo? Porque o objetivo aqui, né, nestes primeiros exemplos, é só mostrar, né, a aplicação das regras de integrais imediatas e o uso das propriedades. Então, foi o que esse exemplo mostrou, né? Separei em 3 parcelas e fiz essa pequena operação de multiplicação aqui de frações, né, resultante da divisão do 4 pelo 3 vezes, que é a mesma coisa que 4 vezes 2/3. Né? Vocês não vão deixar escrito desse jeito aqui, ó, tá? Porque esta forma de representação, ela não é adequada, tá? Não é prático, né? Não serve para os objetivos que a gente vai ter aqui de cálculo de áreas, cálculo de volumes, né? Como a gente está, digamos assim, usando a integral como uma ferramenta, né? A representação dos resultados finais, na forma final, tem que ser a forma otimizada, né? E esta aqui, então, por isso que eu destaquei aqui, ó, né? Conclusão, né? Vamos botar assim, para deixar bem claro. Conclusão. Tá? Esta aqui, né? Esta integral é igual à soma dessas 3 parcelas. Tá? Bom, aí se vocês quiserem efetuar a verificação, tá? Vocês têm que pegar, né? Ó, como eu disse aqui, né? Tem que calcular, né, a derivada, né, de cada uma dessas parcelas aqui. Isso aqui eu posso omitir agora, certo? Né? Verificação. Ó, vocês vão ter que calcular a derivada desta expressão aqui. A constante até eu vou deixar aqui, né, sem apresentar, porque não tem necessidade. É a derivada em relação a x. Opa. Vamos fazer pelo menos mais um exemplo aqui. Tá? Então, a derivada vai ficar distribuída, né? A derivada de x a 4 sobre 4 vai ficar, então, o 4 vezes... Vamos fazer aqui desenvolvimento. Eu sei que é um pouco demorado aqui, mas, enfim, né? Vocês podem fazer a caneta aí, é um pouco mais rápido, né? Botei aqui. Onde é que está? Aqui, ó. Vezes o x ao cubo. Não é aqui, se perdeu aqui, peraí. Tá aqui. X ao cubo dividido por 4, né? Mais, ó, 8 vezes o 3, eu estou usando a derivada aqui, né? Vezes este fator vejo que o expoente ali, ó, vai subtrair, né, uma parcela, tá? Menos a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. Certo? Então, se vocês simplificarem, né, estas fórmulas aqui, vocês vão concluir que o resultado, né, isso aqui vai dar exatamente, ó, x ao cubo dividido por 3, né? O 4, ele se simplifica. Opa.
menos, ó, vejam, 8 dividido por 2. Opa, eu esqueci do 8 terços aqui, pessoal, desculpe. É 8 terços. Aqui. Vamos corrigir aqui. Tá? O 8 terços vezes o 3 meios vai dar ali, ó. Esse 3 simplifica com esse 3, fica 8 dividido por 2, que vai dar 4. Né? Esse x elevado a 3 meios menos 1 vai ficar x elevado a 1 meio. Eu vou copiar aqui e botar, né? O resultado da subtração ali no expoente do x, ó, 3 meios menos 1, é 1 meio. Tá aqui. Tá? E aí, menos o 1 sobre x, tá? Que é a derivada do logaritmo. Então, vocês vejam que exatamente, né, é a função que estava sendo calculada a integral ali, ó, x ao cubo mais 4x ao meio menos 1 sobre x. Né? Então, realmente, né? Então, agora eu corrigi ali, deixa eu ver se está tudo certinho agora. Tá. Então, realmente, né? Para não deixar dúvidas aqui, porque às vezes a gente... Em função das... Então, realmente, a integral de x ao cubo mais 4x ao meio menos 1 sobre x em relação a x é x na 4 sobre 4 mais 8 terços de x na 3 meios menos o logaritmo de x mais uma constante. Então, o que essa verificação mostra? Que nem sempre é necessário fazer isso. Só a gente tem que fazer com cautela, vejo que eu cometi um erro ali, né? E corrigir. Tá? Então, é importante sempre a gente, né, olhar, verificar, para não ter problemas. Tá? Muito bem. Então, seguindo aqui, né, vamos fazer um outro exemplo. Então, agora vamos pegar um exemplo aqui, ó, com várias parcelas que envolvem coeficientes inteiros. Né? Tá? Integral de 4x ao quadrado mais 5x menos 3 em relação a x. Né? Integral, como é que a gente lê isso aqui? É a integral indefinida de 4x ao quadrado mais 5x menos 3 em relação a x. Tá? Então, pelas propriedades, né? Ó, a gente vai fazer a separação, vamos fazer aqui passo a passo. A integral de 4x ao quadrado mais 5x menos 3 dx, a gente vai separar esta integral indefinida em três parcelas. Ó, vai ficar, vou fazer aqui aparecer na mesma tela aqui. Ó, esse 4, que é uma constante, fica multiplicando a integral de x ao quadrado dx. Este 5, que aparece aqui, multiplica a integral de x dx. E esse 3, que aparece aqui, multiplica a integral de dx. Tá? Aí vocês têm que cuidar. Qual é a fórmula que vocês vão aplicar em cada uma dessas integrais indefinidas aqui? É a mesma do x na n. Porque esse x dx aqui, ó, lembra? É como se tivesse um 1 aqui. Né? Só que ele não vai ser escrito. E como é que tu interpreta, então, essa integral? É como se fosse x elevado a zero. Só que ninguém vai escrever nos livros x elevado a zero, né? Porque x elevado a zero é 1, e 1 é elemento neutro. Então, a pessoa tem que lembrar, isso aqui é o x elevado a zero, porque daí eu vou usar a mesma fórmula para cada uma das três integrais. Ó. Qual é a fórmula? A do x na n. Né? Ó. Integral do x ao quadrado dx é x ao cubo, x ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 1. Mais 5 vezes integral de x na 1. Né? O expoente aqui é 1, mas ele não precisa ser escrito. Fica x na 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Menos 3 vezes a integral de x na 0. Ó. O que eu fiz aqui? Né? Por que eu coloquei o x direto? Ó? Vamos copiar aqui e fazer a conta. Né? A regra da potência. Ó. Tu vai somar aqui, né, uma unidade, tá? E vai dividir por 0 mais 1. É a mesma regra dos outros termos. Né? Então, vocês vejam que no final, né, somando ali a constante, tu vai concluir que a integral de 4x ao quadrado mais 5x menos 3 vai ser 4x ao cubo sobre 3 mais 5x ao quadrado dividido por 2 menos 3x. Ou, né, vai escrever num formato mais elegante aqui,
que é este que aparece, né? Integral de 4x ao quadrado mais 5x menos 3 em relação a x, é 4x ao cubo sobre 3, mais 5x ao quadrado sobre 2, menos 3x, mais a constante c. E mais uma vez, né, lembrando, ó, como é que eu faço a verificação? Calculando a derivada, né, do termo encontrado. Vocês vão pegar este polinômio aqui, né, e calcular a derivada. Então, eu escrevi no formato aquele usual lá do cálculo 1, né? Derivada com esse símbolo aqui. Derivada de 4x ao cubo sobre 3, mais 5x ao quadrado sobre 2, menos 3x mais c. Ó, já usei as regras de derivação. O 4/3 é uma constante, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. 5/2 é uma constante, derivada de x ao quadrado é 2x. Né? Vamos botar o símbolo da multiplicação ali. Uniformizar. A derivada de 3x é 3, derivada da constante é 0. Então, ó, esse 3 cancela com esse, dá 4x ao quadrado. Este 2 cancela com esse, dá 5x. E a derivada restante é menos 3 mais 0, que resulta em menos 3. Então, realmente, né, a derivada do resultado encontrado é 4x ao quadrado mais 5x menos 3. Tá? Então, está aqui o desenvolvimento, né, da integral do dx, tá? Que é sempre importante, né, destacar nesses exemplos iniciais, que tem que lembrar, bom, por que a integral, né, de dx é igual a x? Bom, veja que quando tu deriva, né, quando tu deriva o x, dá 1. Né? Certo? Veja que a derivada, né, porque não preciso, né? A derivada, vou botar aqui. Vou botar aqui. A derivada de x, opa, o que aconteceu? A derivada do x é exatamente 1. Né? E esta integral aqui é a integral da função 1. Né? Certo? Naquela notação do início, né, nós temos o seguinte. Né? É um caso particular, e a notação, como eu disse para vocês, né, ela pode ajudar e pode dificultar. Né? A f de x, né, é o 1 que aparece ali, que na verdade não aparece, né, e fica escondido. E a f grande de x é o x. Certo? A primitiva, a antiderivada, é o x. Né? Você vê, então, que esta função, que é a antiderivada de 1, por quê? Porque a derivada de x é 1. Então, a integral de 1 é x. Bem, então, aqui, pessoal, um outro exemplo é quando eu tenho um produto, né, como aparece aqui. Ó, né? Quando eu tenho a integral da multiplicação de 2x mais 1 por 3x mais 5, né, que é uma multiplicação de polinômios que pode ocorrer com uma certa frequência, tá? Pelas regras conhecidas de cálculo da integral indefinida, o que vocês têm de fazer? Tem que efetuar primeiro a multiplicação dos polinômios e depois calcular a integral indefinida de cada parcela. Tá? Ó. Então, como eu disse ali, ó, primeiro a gente multiplica os polinômios. Então, vocês vejam que eu faço a multiplicação dos polinômios, vou colocar entre aspas, esquecendo, né, por alguns segundos o símbolo da integral indefinida. Pego só o parênteses 2x mais 1 e o parênteses 3x mais 5. 2x vezes 3x, 6x ao quadrado, né? Porque x vezes x, eu conservo a base e somo aqui os expoentes. Então, x na 1 vezes x na 1 é x ao quadrado. 6x ao quadrado é o resultado da primeira multiplicação. Multiplico 2x vezes 5, dá 10x. Multiplico 1 vezes 3x, dá 3x. Multiplico 1 vezes 5, dá 5. Somando tudo, dá 3x ao quadrado mais 13x mais 5. Vocês vejam que isso aqui é apenas o resultado da multiplicação daqueles dois polinômios. Então, eu vou inserir este resultado lá na integral. A integral
de 2x mais 1 vezes 3x mais 5 dx, na verdade, é a integral de 6x ao quadrado mais 13x mais 5. Por que eu posso, por que eu devo fazer isso? Porque agora eu tenho só somas e multiplicações por constantes dentro de cada parcela. Aí eu posso separar em 3 integrais imediatas, né? Vai ficar 6 vezes a integral de x ao quadrado dx, mais 13 vezes a integral de x dx, mais 5 vezes a integral de dx. Né? Aí, aplicando as regras da potenciação conhecidas ali para a integral indefinida, né, em cada um dos termos que aparecem aqui, ó, eu faço aqui até desenvolvimento detalhado. 6 que multiplica x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, que é a primeira integral. Então, vocês vejam, quando eu passo dessa linha que está em destaque aqui, para essa linha de baixo, eu não escrevo mais o símbolo da integral. Aqui já é o resultado, ó, da integral indefinida, né? Com o uso da fórmula do x na n. Então, fica x na 2 mais 1 sobre 2 mais 1, mais 13 vezes, ó, aqui é expoente 1, fica x na 1 mais 1 sobre 1 mais 1, mais 5 vezes a integral de dx, que é x. Então, fica 5 vezes x mais a constante de integração. Né? Portanto, nós teremos que a integral de 2x mais 1 vezes 3x mais 5 dx vai ficar 6x ao cubo sobre 3, mais 13x ao quadrado sobre 2 mais 5x mais c, e eu posso fazer aqui uso de uma escrita mais simplificada, né, em que eu tenho que a integral, né, de 2x mais 1 vezes 3x mais 5 dx é igual a 2x ao cubo mais 13x ao quadrado sobre 2 mais 5x mais c. Então, esta aqui, né, é a forma usual de escrever essa integral indefinida. Tá? Simplifico quando for possível, né, para escrever números inteiros no lugar de uma fração. O 6 dividido por 3 é 2. Esse 13 dividido por 2 aqui, né, que está, digamos que esse símbolo de fração separando aqui, eu posso unificar, tá? Mais 5x, não tem muito o que fazer, mais a constante de integração. Tá? Então, essa é a forma usual que será utilizada na representação. E, finalmente, né, para encaminhar aqui para o encerramento, a integral de 4 vezes e na x, que é, usando as propriedades listadas lá em cima, esse 4 é uma constante, né, fica 4 vezes a integral de e na x dx, que é 4 vezes e na x mais uma constante de integração. Este E é o famoso número de Euler, né, que é igual aproximadamente a 2,718. Né? Esse número é assim chamado em homenagem ao matemático suíço Leonhard Euler, que nasceu em 1707, início do século XVIII, e morreu em 1783. Né? Ele tinha aproximadamente 76 anos, e considerando-se a época em que ele viveu bastante, né? Ele foi um matemático que produziu uma quantidade enorme de resultados importantes na matemática, né? Ele produziu resultados importantes na teoria dos números, resultados importantes na topologia, ele inventou novas áreas de conhecimento, escreveu tanto que até agora praticamente ainda estão publicando os trabalhos que ele escreveu. Né? E ao longo da vida ele foi ficando cego, né? Ele perdeu a visão e, segundo contam algumas histórias, ele até achou bom porque assim ele se distraía menos com coisas que não eram importantes. Então aqui tem algumas fórmulas básicas, tá? Que eu até vou comentar aqui com vocês, que é possível, né, neste exemplo, ó, que eu ainda não havia listado, né? Comentando a questão das fórmulas quando são casos, digamos, menos frequentes. Vamos supor que tem uma potência do tipo 1 sobre x na quinta aqui na integral. Como é que tu vai resolver essa integral? Escrevendo esse 1 dividido por x na quinta como x elevado a menos 5. Tá? Aí tu vai usar a fórmula do x na n. Vejam que essa fórmula, né, ela é válida sempre que o n for diferente de menos 1, que é o caso aqui, ó. X na menos 5 dx. Então, essa integral indefinida,
veja que aqui, nesse símbolo de igualdade, aqui, nessa passagem, a gente já não escreve o símbolo da integral, né? A gente só escreve o resultado da integral e aqui o desenvolvimento do cálculo. É x elevado na menos 5 mais 1, dividido por menos 5 mais 1. Ora, esse menos 5 mais 1 aqui no expoente e no denominador é igual a x com expoente menos 4, dividido por menos 4, e a constante de integração que aparece lá. É usual escrever desse formato aqui? Não. Então, como é que é mais encontrada a escrita nesses casos? Este formato aqui, em alguns livros, é utilizado. Ó. Então, o que é feito aqui nessa primeira escrita? Esse sinal de menos que está aqui no denominador, ele é escrito aqui na frente. Né? Vai ficar menos x a menos 4 sobre 4. Esse x a menos 4 não seria tão problemático, né, a gente deixar escrito, desde que fique bem claro. Tá? Mas a maior parte dos livros vai escrever como este formato aqui, ó, menos 1 sobre 4 vezes x elevado na 4. Né? Então, tu passa, digamos assim, o expoente, o x que está no numerador, né, com o expoente negativo, como vocês estão vendo aqui, ele passa a ser escrito no denominador como x elevado na 4. Então, ou seja, tu troca o sinal para deixar tudo, né, com o expoente positivo lá no final. Tá? Então, é só escrever aqui, né, que x a menos 4 é 1 sobre x na 4. Né? Então, digamos assim, né, essa aqui, ó, para concluir, né, esta é a forma usual de representação. Tá? Beleza. Então, para mais um exemplo aqui, pessoal, para a gente lembrar as fórmulas. Ó, lá do cálculo, né, de funções de uma variável, né, quando a gente calcula a derivada, por exemplo, seno... Opa, qual é a derivada do seno de x, né? É o cosseno de x, tá? E a derivada do cosseno é menos seno. Se eu calcular a derivada do cosseno, x é menos seno de x, tá? Essas duas fórmulas, quando a gente escreve no formato de uma integral, né, a gente tem que ler, ó, é como se a gente estivesse lendo da direita para a esquerda, né, quando a gente calcula e escreve na forma de uma integral. Então, ó, vou escrever aqui, ó, a integral... Opa, integral indefinida. Não tem mais integral definida aqui. Ó, a integral indefinida do cosseno de x dx será o seno de x mais uma constante. Tá? E, se eu calcular, agora eu vou trocar aqui, né, de lugar, a integral do seno de x será menos cosseno. Tá? Então, essas duas integrais aqui são extremamente importantes para certas áreas de conhecimento da engenharia, né? Porque as funções trigonométricas, elas estão presentes aí em muitos cálculos, né, envolvendo resolução de circuitos, né, para quem vai fazer, por exemplo, alguma especialização, digamos que seja uma fronteira entre a ciência da computação e a engenharia eletrônica, a engenharia elétrica, né, a engenharia de computação, né, tem que saber um pouco mais sobre funcionamento de circuitos, eventualmente vai ter que lidar com certas questões envolvendo cálculo de áreas, cálculo de volumes, envolvendo funções trigonométricas. Né? Então, as integrais das funções trigonométricas estão listadas aqui. A integral do cosseno de x é igual ao seno de x mais uma constante, e a integral do seno de x dx
é menos o cosseno de x mais uma constante. Tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês utilizem um formulário. Quer ver? Aqui nesse livro, aqui, ó, né? Ó, olha só, aqui na página 344 do livro, né? Ele apresenta um grande formulário. Né? Ó, ele escreve aqui as formas de diferenciação e as formas de integração correspondentes, estão vendo? Então, o que eu sugiro para vocês? Peguem aí no caderno de vocês e copiem essas fórmulas todas que estão aparecendo aqui, ó. Integral de dx é igual a x mais c, integral de x na r dx é x na r mais 1 sobre r mais 1 mais c. Se o expoente r for diferente de menos 1, é o n lá que eu usei aqui, mas é a mesma coisa, né? Ó, tá aqui, ó, integral do cosseno de x dx é o seno de x mais c, e assim por diante, ó. Integral do secante ao quadrado é tangente, integral da cossecante ao quadrado de x dx é menos cotangente, e aqui tem mais fórmulas de integração, tá? Integral de n a x, integral de 1 sobre x dx, que dá o logaritmo, integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, que dá o arco cuja tangente é x mais c, e essas integrais que recaem em funções trigonométricas inversas, tá? Então, a minha sugestão para vocês, né, como tarefa, né, é vocês pegarem aqui o livro, né, abrirem na página 344, aqui o acesso online, e copiarem todas essas fórmulas que estão aparecendo aqui neste formulário, da 1 até o 14. Vocês copiem só as integrais, tá? Não precisa copiar as formas de derivadas correspondentes. Se quiserem copiar, tudo bem. Mas o que é importante aqui para nós são as fórmulas de integração, que aparece aqui de 1 até 7, e do número 8 até o número 14. Tá? Depois aqui, nas páginas seguintes, você deve ter alguns exemplos. Ó, tem exemplos aqui feitos, ó, propriedades, que eu já listei também. Mais alguns exemplos. Ó, vocês veem que são exemplos bem semelhantes àqueles que eu já fiz em aula. Não, se quiserem repetir alguns deles, vocês podem repetir a título de exercício. Tá? E aqui deve ter, no finalzinho do capítulo, então, alguns exercícios propostos para fixação aqui das fórmulas. Né? Essa parte aqui de equações diferenciais vocês não precisam estudar por enquanto, vocês não têm que dar atenção a esse tópico aqui dentro desse capítulo. Tá? Esse livro tem esse inconveniente aqui, tá? Ele demora um pouquinho para trocar de uma página para outra, é que eu quero localizar aqui os exercícios. Ele está fazendo aqui algumas aplicações, tá? Só quero localizar aqui para indicar para vocês, né, os exercícios. Ó, então, aqui, ó. Tá? Então, para quem está com o caderno aí, anotando, tá? Página 350 do livro Acesso Online aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma indicação oficial de exercícios. Eu não vou colocar listas lá, porque os exercícios estão indicados aqui. Eu vou selecionar daqui. Tá? Então, estou fazendo aqui a indicação oficial dos exercícios. Ó. Ó, então, aqui, esses exercícios número 9 e 10 aqui, ó, vocês podem fazer, porque são exercícios imediatos. Aqui, tá? Esse aqui não tem que usar nenhuma propriedade, é só usar diretamente as fórmulas que aparecem ali, porque cada parcela aqui é única, né? Então, usa a fórmula e pronto, tá? Aí, aqui, ó. Do exercícios 11 até 14, tá? Vocês podem fazer, por exemplo, né, o número 11 e o número 13, né? Por quê? Por que eu estou indicando o número 11 e o 13? Porque são exercícios que envolvem potências negativas, escritas num formato que não é o usual. Vocês vão ter que escrever no formato usual de potência e depois usar as propriedades. Então, o número 11 e o 13, que são números ímpares, vocês podem conferir lá no final, né, as respostas. Tá? E daqui do 15 até o 34, como é uma quantidade bem grande, né, de exercícios, eu vou selecionar alguns aqui. Ó, tá? Então, o número 15, o número 17, o número 15 e o número 17, o número 19, o número 21,
E aqui, algumas envolvendo funções trigonométricas, a gente não vai abusar muito aqui, ó, 25, 27 e 29. Pronto. Tá? Quem conseguir fazer esses aqui vai ter uma grande variedade de exercícios aqui, vai conseguir ter uma boa visão aí do uso das fórmulas que foram trabalhadas até o momento. Tá? Esses exercícios tu vai fazer na próxima aula, se for algum? Bom, eu posso fazer, sim, eu posso resolver um ou outro, tá? Não tem nenhum problema resolver, né? Não vou resolver todos, porque não há tempo, e também, assim, o objetivo das aulas não é Claro. propriamente só a resolução de exercícios. Então, mas a tua pergunta é importante, né, para esclarecer bem. Então, a gente resolve alguns, um ou dois ali. O que eu sugiro para vocês, tá? Até um de vocês perguntou lá na aula presencial, né? É muito importante vocês lembrarem, né, do núcleo de apoio à aprendizagem, né? Que é onde tem, então, um serviço de monitoria, que são ex-alunos não, alunos que já fizeram o cálculo 2, né? Já foram aprovados em cálculo 2 em semestres anteriores e se inscrevem lá no programa de monitoria e vão dedicar, então, um pouco de tempo para fazer o esclarecimento de dúvidas. Então, aí sim, lá vocês podem, por exemplo, eu quero agendar contigo aí um horário, digamos, né, terça-feira, quarta tarde, enfim, combina lá com o monitor, tá? O atendimento vai continuar nesse formato online, né? E aí ele vai, quero, por favor, resolver exercício tal que eu não estou conseguindo aqui. Aí ele vai auxiliar vocês na resolução, tá? Mas não tem problema, a gente pode resolver alguns aqui. Então, o que eu sugiro para vocês? Hoje é sexta-feira, tá? Tentem fazer alguns desses exercícios, se não conseguirem todos, né? Mas tentem fazer, parem, né? Se concentrem na frente, peguem o caderno, né? Peguem o lápis, escrevam os símbolos, procurem usar as fórmulas, a utilização das propriedades, tá? Fazer o desenvolvimento detalhado, como eu fiz ali dos exemplos, né? E qualquer dificuldade, diz, professor, tentei fazer aqui o exercício tal, né, não estou encontrando aqui, o senhor pode... Tá? É assim, né, que vocês vão ter, né, uma evolução natural aí nos conceitos e nas técnicas, né, porque às vezes a gente entende o conceito, mas tem alguma propriedade lá específica daquela função, por exemplo, vocês vão ter que, eventualmente vão ter que usar alguma identidade trigonométrica, tá? Então, vocês vão ter que dar uma revisada ali na trigonometria, especialmente quando aparecer aquelas funções seno, cosseno, tangente, né? As funções inversas, o arco cujo seno é x, o arco cujo cosseno é x. Tá? Então, é bom, né? Vocês têm o próprio exercício ali de copiar aquela tabela ali do livro, tá? Vai ajudar vocês a lembrar, isso aqui é o seno, isso aqui é o cosseno, né? Aparece aqui nessa forma e tal. Então, é importante vocês terem esta visão geral, né? Porque a gente encontra, né, depois a gente vai ver cálculo de áreas, cálculo de volumes, encontra aplicações, né, envolvendo todo tipo de função, né? Exponencial, seno, cosseno, logaritmo. Tá? Então, tem que estar preparado, né, para aparecer qualquer uma dessas fórmulas aí, tá? E isso realmente vai acontecer, né? E para vocês estarem, digamos assim, mais seguros, né, de que vão ter condições de resolver essas questões futuras, tem que ter uma boa base, né, e a base é agora, né, vocês estarem bem familiarizados com essas fórmulas aí. Falou, pessoal? Beleza, então, senhor. Bom final de semana para vocês, tá? E até terça-feira. Tchau, valeu pela aula. Tchau. Valeu, senhor. Até. Valeu.